Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça, a paz e a alegria de Cristo vivo e ressuscitado estejam sempre convosco. Este é o domingo da oitava da Páscoa, o primeiro dia da semana, o dia do encontro do ressuscitado com a sua Igreja, reunida como outrora no cenáculo, na sala da última ceia. Este é, em algumas igrejas, o domingo em que os novos batizados se apresentam com a sua veste branca para agradecer as riquezas do batismo com que foram purificados, da unção espiritual do crisma com que foram ungidos e do corpo e sangue da Eucaristia com que foram alimentados. Este domingo é também, desde o ano 2000, e por vontade de São João Paulo II, o domingo da Divina Misericórdia, que nos recorda o dom do perdão dos pecados que brota do lado aberto de Cristo morto e ressuscitado. Em nome de todos os presentes, irei realizar um gesto simbólico, uma vez que não podemos fazer a expressão da água batismal. Oremos, irmãos, a Deus Nosso Senhor, para que se digne abençoar esta água com que vamos lavar os nossos olhos. Deus eterno e omnipotente, escutai benignamente as orações do vosso povo. Ao celebrarmos a obra admirável da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Vós a criastes para dar fecundidade à terra e frescura e pureza aos nossos corpos. Vós a fizestes instrumento de misericórdia, libertando da escravidão o vosso povo e saciando a sua sede no deserto. Por meio dos profetas, vós proclamastes a água, sinal da nova aliança que quiseste estabelecer conosco. E nas águas do Jordão, santificadas por Cristo, inaugurastes o sacramento da regeneração espiritual que renova a nossa natureza humana, libertando-a da corrupção do pecado. Esta água, Senhor, nos faça reviver o batismo que recebemos e nos leva a participar na alegria dos nossos irmãos batizados na Páscoa de Cristo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Senhor, a luz da Tua Páscoa gloriosa lave os nossos olhos para vermos tudo de modo novo e caminharmos por uma vida nova. Cântico batismal. São lavados por esta água, salvam-se e dizem aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens proclamados. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso,
nós louvamos, nós bendizemos, nós adoramos, nós glorificamos, nós damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai a nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podem sentar-se. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos que haviam abraçado a fé tinham um só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder e gozavam todos de grande simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas que depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. Palavra do Senhor. Aclamai o Senhor porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Aleluia, aleluia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Arão, é eterna a sua misericórdia. Digam os que temem o Senhor, é eterna a sua misericórdia.
tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. Aclamai o Senhor porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Aleluia, Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que nasceu dele. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não só com a água, mas com a água e o sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou,
também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Imagino que a pedra de tropeço deste Evangelho seja para muitos de vós a dúvida de Tomé. Para mim, sinceramente, não é. A minha pedra de toque neste Evangelho são os troféus que Jesus apresenta como credencial da sua vitória pascal sobre a morte. Jesus exibe as suas feridas, os sinais dos cravos da sua crucifixão, e desafia Tomé a pôr o dedo nas feridas. Esperávamos nós, talvez, que Jesus conduzisse Tomé à fé por via de algum milagre, graças a algum feito ou efeito extraordinário. Mas não. Jesus exibe as feridas para dizer que o ressuscitado é o crucificado. Mas ao mostrar as feridas, tomem nota, Jesus está-nos a dizer que a sua ressurreição não o descolou, nem o deslocou ou isolou do nosso sofrimento. O sofrimento, esse sim, que se torna para muitos a tal pedra de tropeço na fé, é para outros a experiência humana mais fraturante. Aquela experiência capaz de abrir uma brecha naquelas portas do coração, quantas vezes cerradas e encerradas a Deus. A experiência do sofrimento é aquela talvez que mais reclama por um sentido, que mais desperta em nós a sede de um Deus
e de uma resposta da parte dele. Ora, só um Deus humano, só um Deus ferido por amor, pode responder pela dor, por todas as nossas feridas. Ao mostrar as suas feridas, Jesus ressuscitado mostra-nos que o drama do sofrimento não se resolve nem a culpar Deus, nem a desculpabilizá-lo. Porque uma coisa ou outra acabariam por excluir Deus da pergunta. Quando alguém pergunta a Deus, ou reclama, ou protesta, ou grita por causa do seu sofrimento, chama por ele e tem-no ainda em conta. Miguel Torga, que por certo conheceis, escreveu no seu diário: Deus, o meu eterno pesadelo, tive sempre a coragem de o negar, mas nunca a força de esquecê-lo. É em Deus, e é diante de Deus, e é com Deus que podemos dialogar e encontrar o sentido último para a dor. Deus não envia pandemias, nem acidentes, nem dor, nem doença, nem sofrimento para nos ensinar alguma verdade. Nem Deus envia sofrimentos ao mundo, nem tampouco os permite, porque tal implicaria acreditar que, podendo evitá-los, Ele não o faria. Não. Em Cristo crucificado e ressuscitado, neste ressuscitado que mostra as suas feridas, Deus revela-se um Deus ferido, solidário com a nossa dor. Um Deus que faz do sofrimento humano a sua causa. Nós ouvíamos há 15 dias soltar aquele brado lancinante: meu Deus, por que me abandonastes? De tal modo que ali todo o clamor pela dor humana coincide com o clamor do próprio Deus. Deus grita a nossa dor. Nessa hora, Jesus aceita livremente sofrer mediante uma decisão determinada pelo amor, porque no fundo é o amor que tudo salva. A beleza que salva o mundo é este amor que partilha a dor. É o amor que tudo suporta. É aquele fogo do amor que nem as águas torrenciais podem submergir, porque mais forte do que a morte é o amor, diz o Cântico dos Cânticos. Queridos irmãos e irmãs, Deus não responde à pergunta do sofrimento de uma maneira teórica, filosófica, sei lá. Responde assumindo-o, solidarizando-se conosco. Morto e ressuscitado, Cristo sofre conosco, partilha a nossa paixão, acompanha-nos no sofrimento. Peço-vos então que façamos deste tempo pascal um tempo para nos aproximarmos dos outros, para tocarmos as muitas feridas abertas por esta pandemia. A solidão e o luto, o desemprego e o desespero pela falta do necessário, o cansaço e o desânimo, a revolta e a dúvida, o arrefecimento ou a perda da fé. Como nós ouvíamos ainda esta semana no encontro com os pais, as próprias crianças sentem
interrogadas, inquietas com esta pandemia e perguntam-se, interrogam-se sobre o lugar de Deus e da sua bondade no meio disto tudo. Nós ouvimos isso. Estão aqui alguns pais que o testemunham. Nós precisamos de nos aproximar e de tocar estas feridas, oferecendo aos outros os sinais vitais da ressurreição. E fazemos-lo com a força frágil da nossa fé, com a ternura do amor. Não vamos lá com a fé inabalável, que tem resposta para tudo. Cuidado. Cuidado com pieguices e beatices que nós sempre inventamos quando queremos justificar o sofrimento dos outros, mas não o nosso, porque lá está. Nós aproximamos-nos do mistério da dor e do sofrimento com a força frágil da nossa fé, com a ternura do nosso amor. As pessoas que se interrogam, que gritam, que perguntam sobre Deus, elas não estão à espera de uma resposta de catecismo. Estão à espera de um sinal de amor. E por isso não vamos lá com uma fé inabalável, mas com a fé ferida, a nossa fé ferida pelas dúvidas, com uma fé que tem de suportar o peso do mistério da dor, mas que permanece fiel na esperança de um tal amor mais forte do que a morte. Seja a nossa fé, a fé no amor de Deus, amor ferido pela dor, mas amor sempre vencedor. Tende esta certeza e dai testemunho dela em gestos que a traduzam melhor. O amor mais forte do que o pecado e a morte é a raiz e é o segredo, é a matriz geradora e é a força motriz da ressurreição. E assim, tal como Jesus continua a sua paixão, nas feridas abertas por esta pandemia, também a sua ressurreição se manifestará na beleza do amor em que cada um se torne para os outros ministro, servidor da misericórdia, da compaixão. Tornemo-nos todos ministros da consolação. Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal fomos sepultados com Cristo no batismo para vivermos com Ele uma vida nova. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está à direita do Pai. Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição e na vida eterna. Irmãos e irmãs, a Cristo que vive nos quer vivos, confiemos a nossa oração unânime dizendo: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela Santa Igreja, para que dê testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder
e goze de grande simpatia por se tornar uma verdadeira comunidade de irmãos, invoquemos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que governam, para que cuidem dos feridos por esta pandemia e saibam distribuir as riquezas por cada um, conforme a sua necessidade, invoquemos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todas as vítimas desta pandemia, pelos doentes afetados pela Covid-19, pelos empresários em dificuldade, pelos empregados precários e por tantos desempregados, pelas crianças sem convivência, pelos jovens sem esperança, pelos idosos que se sentem sós, invoquemos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós, para que sejamos verdadeiros ministros da consolação, tocando todas as feridas e todos os feridos pela solidão e pelo luto, pelo desemprego e pelo desespero, com a falta do necessário, pelo cansaço e pelo desânimo, pela revolta e pela dúvida, pelo arrefecimento ou pela perda da fé, invoquemos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, Deus ferido por amor, cura as nossas feridas mal cicatrizadas que sangram a cada passo. Saras com o teu abraço, curas com o bálsamo da tua misericórdia. Transforma em pérolas as nossas feridas e que no seu lugar se abra uma porta para ti, que és o eterno vivente, Deus de misericórdia com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra
e com os anjos e santos proclamam a vossa glória, aclamando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para livremente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que morrestes na cruz, agora vivais para sempre. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa em missão por toda a terra. Tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Manuel e aqueles que na Igreja e no mundo estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, de Maria Máximo Afonso dos Santos,
do primeiro aniversário de falecimento, Guida Dias Pereira, Adriano da Cunha e esposa, Aureliano Bessa Soares, Paulo Maciel Marinho e quantos aguardam a vossa misericórdia e partiram deste mundo, acolhei-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de todos nós, Senhor, dá-nos a graça e a alegria de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Como filhos e filhas de Deus, ousamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação desta pandemia, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas vidas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Queria lembrar que manteremos estes horários de celebrações à segunda-feira às 16, de terça à sexta às 19, aos sábados às 16, aos domingos 9, 11 e 19. A partir do próximo fim de semana, retomamos a catequese por via digital e por via presencial num ritmo praticamente mensal. Os grupos do próximo fim de semana que terão catequese presencial serão os do 5º e os do 6º anos. Os catequistas com os pais, e também já está publicado no Facebook e no site da nossa paróquia, vão também dizendo quais os dias ou fins de semana em que a catequese será presencial, uma vez que tem que ser rotativa, para que se respeitem todas as condições sanitárias exigíveis, ainda no quadro da pandemia, que nos exige uma atenção vigilante, para não voltarmos a novas restrições. Temos todos de ser muito responsáveis. O segundo aviso que queria fazer é que hoje, às 5h30 da tarde, teremos aqui a oração de vésperas, que é a oração litúrgica oficial da Igreja, ao cair da tarde. Elas serão cantadas, animadas pelo coral de diácono. Será um momento de oração, mas também se pode dizer um momento cultural. Culto e cultura são palavras com a mesma raiz e aqui se conjugam também. Elas serão transmitidas também pelo Facebook da paróquia, para quem não puder vir e quiser acompanhar. É importante também valorizar o domingo e a oração comunitária, da oração litúrgica da Igreja. É um património que muitas vezes desconhecemos e que não aproveitamos suficientemente. Esta é uma iniciativa, teremos outras, noutros momentos. Os que puderem vir e participar, mesmo que tenham vindo à missa, podem vir e depois partir para casa. Outros certamente virão e ficarão para a celebração depois das 19. Haverá uma pausa entre a oração de vésperas e o início da Eucaristia. A conclusão da nossa celebração hoje é ainda como no dia de Páscoa, porque estamos na 8ª da Páscoa, com o duplo Aleluia, depois da resposta final. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus.